Bem-vindos à nossa próxima palestra. Quem fala pra gente agora é a fonoaudióloga Eliane Penachim. A Eliane é formada pela PUC de Campinas, é especializanda em fonoaudiologia neopediátrica e especialista em motricidade orofacial pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Ela tem certificação internacional em integração sensorial e formação no conceito neuroevolutivo Bobat e atua clinicamente com bebês e crianças com dificuldades e alergias alimentares. O tema da palestra da Eliane é atuação fonoaudiológica em crianças com alergia alimentar e a gente tem um grande prazer de tê-la aqui com a gente no Conalco 4. Espero que vocês aproveitem muito essa palestra. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliane Penachim, sou fonoaudióloga, atuo há mais de 20 anos com crianças com dificuldade na alimentação e especificamente de 8 anos para cá, mais com bebês e crianças com alergia alimentar. Quero agradecer para poder participar do Conalco e poder dividir com vocês um pouquinho da minha prática clínica, falar um pouquinho do tema que eu gosto muito, que é a alimentação e alergia alimentar. A fonoaudiologia nessa área da alergia é uma atuação nova, mas requer muito compromisso, muita responsabilidade, muito conhecimento, porque ela envolve aspectos relacionados à saúde e a reações graves. Eu não vou falar de uma forma muito aprofundada, porque esse é um tema que requer mais tempo para a gente discutir sobre isso. Mas é muito importante falar sobre alimentação, né? Porque a alergia pode vir decorrente de um alimento. Sendo assim, eu preciso falar da alimentação. E a alimentação o que é? É um processo muito complexo. Ela envolve maturidade neurológica, ela envolve habilidades motoras orais, de sucção, mastigação, deglutição e respiração, aspectos cognitivos, envolve a relação entre a família e a criança. É uma ação aprendida e ela está baseada nas experiências que são oferecidas, do cheirar o alimento, de tocar, de sentir e de comer. Tanto os estudos quanto a minha prática, eu venho observando que essa ação ela envolve prazer, experiências, nutrição e segurança, porque nós estamos falando de uma criança alérgica. E para quem vai pensar, atuar ou convive com uma criança alérgica, eu acho que o primeiro ponto é você saber o que é uma alergia. Segundo a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, que é a ASBAI, a alergia alimentar é uma reação adversa a um alimento. Ela envolve um mecanismo imunológico. Então, ela tem sintomas na pele, no sistema respiratório, no sistema gastrointestinal. Ela incide de 6 a 8% das crianças com menos de 3 anos de idade e 2 a 3% no adulto. E ela vem crescendo cada dia mais. E quais são os alimentos mais comuns e mais alergênicos? Leite, ovo, trigo e soja. Esses 4 são os mais comuns na primeira infância e são também os mais comuns na atuação fonoaudiológica. Existem também amendoim, castanhas, frutos do mar e peixe, que eles são mais comuns na fase adulta. E a alergia alimentar, ela impacta em quê? Quando uma criança está inserida numa família, ela tem todo o aspecto social, emocional, do seu desenvolvimento, né? Mas a gente está falando de uma criança que apresenta uma patologia que é a alergia. Com isso, os hábitos da família, ele tem que ser modificado para que essa criança não corra risco. Existe uma preocupação muito grande da família com aquele alimento alergênico, né? Se é o milho, se é o trigo, se é o leite, existe um pouco de uma preocupação coerente. Até produtos que não parecem nocivos, elas podem conter os ingredientes do alimento alérgico ou daquilo que pode causar alergia. Por exemplo, um sabonete, um creme, um shampoo.
E a família, ela fica muito preocupada. Com isso, uma simples ação de ir ao supermercado fazer compra pode se tornar um tempo muito grande, porque essa família precisa ler rótulo, ela precisa ver se naquele alimento que ela pretende comprar ou naquele produto que ela quer comprar existe o ingrediente alergênico. E também as questões sociais no que envolve essa criança vai para a escola, essa criança vai para uma festinha. Será que alguém vai dar um alimento que contém o produto alergênico para essa criança? Ela vai desencadear a reação? Então falar de alergia é uma coisa muito séria. É muito importante a gente também saber diferenciar alergia de intolerância, porque a alergia, como eu já disse, ela é um problema do sistema imunológico. Ela vai atingir com reações na pele, no sistema respiratório e no sistema gastrointestinal. A intolerância, ela é um problema de digestão, ela não é imunológica. E falando das reações, existem 3 tipos de reações decorrentes da alergia alimentar. A primeira é a que nós chamamos, os médicos chamam, de mediada por IgE, que é a imunoglobulina E, que está relacionada com a alergia. Essa reação mediada por IgE, ela acontece de minutos até 2 horas após a ingestão do alérgeno. Depois existe a não mediada por IgE, que elas são mais tardias, elas aparecem horas ou dias depois a ingestão do alérgeno. E tem as mistas, que são tardias e elas envolvem os 2 mecanismos, que pode ser de horas até dias após a ingestão desse alimento. As manifestações clínicas da alergia que nós vemos no consultório mais recorrente está relacionada com a doença do refluxo gastroesofágico, com a alergia à proteína leite de vaca, uma proctocolite, e a esofagite eosinofílica. A doença do refluxo gastroesofágico, ela é mais intensa do que aquele refluxo fisiológico. Ela causa sintomas de vômitos, engasgos, distensão abdominal, desconforto, dificuldade de ganhar peso. Geralmente o diagnóstico é feito pela pH-metria. A alergia à proteína do leite da vaca é a mais comum, que também causa, como eu falei, as manifestações clínicas vômito, dificuldade de ganhar peso, dor abdominal. E a esofagite eosinofílica é uma inflamação do esôfago. Ela impede ou dificulta a passagem adequada do alimento. Então, causa dor, vômito. É uma criança que quando come, ela precisa de água, ela pede água, uma colherada de comida e água, colherada de comida e água. E geralmente o diagnóstico é feito pela endoscopia. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre o diagnóstico, mais detalhadamente. Agora eu gostaria também de falar um pouco do impacto da alergia alimentar no bebê e na criança. Porque embora exista esse nome da alergia, mas além das reações, das manifestações clínicas de dor, de desconforto, de vômito, ela impacta em outros aspectos também. Por exemplo, no choro. Geralmente uma criança que apresenta alergia alimentar é uma criança que chora para mamar, ela chora para comer, ela vê o pratinho de comida, ela já começa a chorar. Por quê? Porque ela tem sensações relacionadas com a comida, ou com o leite, ou com o alimento, sensações ruins. Então ela acaba tendo um registro disso. É uma criança também que tem essa dificuldade de ganhar peso. A mãe fica muito ansiosa, porque o volume que ela está comendo não é um volume adequado para ela estar ganhando peso. Geralmente o tempo de refeição é aumentado, porque ela cansa para mastigar, ela quer brincar, porque ela não tem prazer pela comida, porque aquela comida traz sensações ruins para ela, orgânicas, né? É uma criança que ela pode desenvolver a fobia alimentar. Muitas vezes eu recebo no consultório crianças que chegam com 2 anos ainda comendo aquela comidinha de bebê de 7, 8 meses. Então, é uma criança que a alimentação geralmente não condiz com a idade cronológica. Mas, na minha opinião, o maior impacto no bebê e na criança é a recusa alimentar. Porque ela sente tanto desconforto, ela tem tantos sintomas de desprazer,
que ela chega à recusa alimentar, né? Falando um pouco das alterações relacionadas à fonoaudiologia, né, à atuação fonoaudiológica, o que eu noto muito nessas crianças com alergia alimentar é uma hipersensibilidade extra e intraoral. Então é aquela criança que não gosta de ser tocada, que na hora que ela recebe o alimento, ela tem um desconforto grande. Essa hipersensibilidade, que pode ser extra ou intraoral, em síndrome intraoral, a hora que a mãe coloca o alimento na boca, esse alimento toca na língua, ela nauseia, ela pode ter o reflexo de vômito ainda anteriorizado por falta das experiências decorrentes da alergia, né? Porque ela acaba recebendo sempre o mesmo tipo de alimento e vai desenvolvendo mais lentamente essa questão de maturidade relacionada aos órgãos fonoarticulatórios. Comumente ela tem dificuldade na sucção, na deglutição e na mastigação. É uma criança que cansa mais para desenvolver essas habilidades. Ela tem uma incoordenação por vezes da sucção, porque como está relacionado também com o sistema respiratório, né? Ela também tem uma desconexão entre a respiração e a deglutição. Na questão da introdução alimentar, o que essa criança vai apresentar? Algumas dificuldades relacionadas à textura, temperatura, sabor, porque a alergia, muitas vezes, na introdução da fruta, existe orientação médica de aquecer a fruta. Para quê? Para quebrar o alergênico que vai dar reação nessa criança. Geralmente, essa criança ela é acompanhada pelo médico por um bom tempo. E aí essa frutinha que foi orientada a ser aquecida para quebrar as proteínas da alergia, ela acaba ficando por mais meses recebendo essa alimentação, essa frutinha aquecida. E quando a mãe começa a esfriar, a médica autoriza que essa fruta já seja oferecida sem o aquecimento. Ela recusa, ela não quer, porque a temperatura não é uma temperatura que ela estava habituada. A textura, de repente a mãe por muito mais tempo amassa aquela comida. E aí quando ela já tem uma habilidade motor oral, de mastigação, de deglutição, e a gente começa a fazer a modificação da textura, é uma criança que também não aceita essa modificação, porque ela estava acostumada com o alimento daquele jeito. O sabor, muitas vezes, é uma criança que apresenta alergia a vários tipos de frutas e ela de repente só pode receber o suco de maçã ou o suco de uva. E a hora que você começa a introduzir os outros sabores de suco, de pêssego, de manga, de laranja, ela também recusa, ela não aceita, ela quer aquele suquinho que ela estava acostumada. Então, eu vejo que o maior desafio da atuação fonoaudiológica na criança com alergia alimentar também é a reintrodução do alimento, porque por muito tempo ela fica restrita a determinados tipos de alimento por conta da alergia. E quando o médico autoriza a reintrodução dos novos alimentos, essa criança tem essa recusa. Então, na minha opinião, um dos maiores desafios é a reintrodução alimentar. Falando um pouquinho do diagnóstico sobre alergia, o diagnóstico é médico. A equipe fonoaudiológica ela vai auxiliar no diagnóstico, mas o diagnóstico é feito pelo médico. De que forma? Através da história clínica, de exames, da dieta de isenção do alérgeno e do teste de provocação oral, que deve ser feito em ambiente hospitalar, porque esse teste de provocação oral ele pode levar a criança a uma anafilaxia, que é uma coisa muito séria. Então, por isso o diagnóstico é médico. Não é um diagnóstico fácil de se fazer. É um diagnóstico muitas vezes longo, porque como ele também é baseado na história clínica, nos sintomas que essa criança apresenta, ele é um acompanhamento por um longo prazo. Eu acredito muito no diagnóstico por uma equipe multidisciplinar, né? Pelo pediatra, pelo alergista, pelo gastro. Na parte terapêutica,
a nutricionista, a psicóloga, a TO. A nutricionista é muito importante o nosso trabalho junto à nutricionista, porque ela vai determinar aportes calóricos, acompanhar a questão do ganho do peso. Muitas vezes a nutricionista oferece uma dieta para essa família em que de repente a criança não tem ainda uma habilidade mastigatória tão efetiva. E a nossa conversa, enquanto fonoaudiólogo com a nutricionista, é baseado na questões de o que podemos trocar. Podemos trocar esse alimento que você precisa dessa quantidade de ingestão calórica por esse outro alimento, porque ela ainda não está pronta para esse tipo de mastigação? Olha, geralmente a nutricionista concorda. A gente também, muitas vezes, enquanto fono, acelera essa questão da mastigação, do ganho de lateralização de língua, de força muscular, para que aquilo que a nutricionista precisa introduzir, juntas consigamos que seja introduzido. A psicóloga faz o apoio da família, porque, como eu disse anteriormente, é uma família que precisa desse apoio. Existe muita ansiedade, muito medo, muita angústia, então o psicólogo tem um papel também muito importante. A terapeuta ocupacional trabalha muito com os aspectos sensoriais, porque essa é uma criança que tem uma alteração na sensorialidade, tanto específica quanto global. Geralmente pode ser uma criança que não gosta de pisar na grama, não gosta de pisar na areia quando vai à praia, não gosta de tomar banho com as esponjinhas. Isso também vai impactar no nosso trabalho fonoaudiológico, né? Por isso é muito importante o trabalho em equipe, não só para o diagnóstico, mas também no acompanhamento dessa criança. Eu acredito muito nessa multidisciplinariedade. E o fonoaudiólogo, que faz parte dessa equipe, também tem um papel muito importante na questão do trabalho com o alérgico. E aí, como que a criança com alergia alimentar chega no nosso consultório? Qual é a nossa atuação com essa criança? Então, geralmente a criança chega no meu consultório já com encaminhamento médico, ela já chega com um diagnóstico. Ou outras vezes ela chega vindo por indicação de uma outra mãe, de uma outra pessoa que ela conheceu, que eu já trabalhei, já atuei, e ela faz a indicação. Nesses casos, se ela não tem o acompanhamento médico, eu solicito o acompanhamento médico. É muito importante esse acompanhamento. E aí, quando eu recebo essa família, eu faço. A primeira coisa é acolher essa família, é ouvir essa família, é mostrar a importância da refeição nessa família, porque geralmente é uma família que já tentou muitas coisas, já tentou várias estratégias e a criança continua não comendo. E a criança com alergia ainda existe muita associação com a questão alérgica. Então, de repente, a mãe ofereceu a cenoura raladinha e a criança não comeu, às vezes deu uma engasgadinha, ela já vai associar com a alergia. Muitas vezes não. Às vezes aquela cenoura raladinha ainda estava muito durinha para a criança fazer o processo de mastigação ou a lateralização que é necessária. E aí já tem uma associação de que ela não comeu a cenoura por conta da alergia. Ou por outras vezes existe a associação, ela não gostou. A gente sabe que na recusa alimentar é necessário oferecer para a criança mais de 8, 10 vezes o mesmo alimento. Ele pode ser oferecido de outras formas, de formas variadas, mas ele tem que ser oferecido por várias vezes. E a gente pensar junto com a família tudo isso que já foi feito, o que funcionou, o que não funcionou, e buscar novas estratégias entre o ideal e o que é possível. Depois disso eu faço a anamnese, em que eu colho todos os dados médicos, históricos da criança, para realmente conhecer essa família, conhecer a criança e principalmente o tipo de alergia que essa criança tem, quais são as reações que essa criança provoca das reações que a alergia provoca nessa criança, para que junto à mãe a gente saiba lidar com isso. Porque quanto mais velha a criança vai ficando, ela vai usando também sedução, ela vai usando choro a favor dela, né?
A avaliação fonoaudiológica, após essa acolhida à família, após a anamnese, ela compõe da avaliação da postura, dos órgãos fonoarticulatórios, das funções estomatognáticas, do sensorial e da alimentação. Então, na postura, o que eu vejo? Se é um bebê que está amamentando e vem com diagnóstico de alergia, a proteína ao leite da vaca, uma proctocolite, eu preciso muito observar como essa mãe amamenta essa criança, ou a mamadeira, como que essa mãe postura essa criança, não só por preocupações com refluxo ou com otite, mas também para facilitar essa deglutição. Então a postura é muito importante, porque nem sempre a postura que a criança é amamentada ou alimentada é adequada. E nós, enquanto fonoaudiólogos, vamos interferir nisso. Os órgãos fonoarticulatórios eu avalio também, porque muitas vezes a criança ela não tem um lábio, uma língua e uma bochecha tão fortalecida para fazer uma sucção com bom vedamento de lábio. A língua é um bom vilão, né? E a gente sabe que o relato que as mães sempre fazem é: eu coloquei a comida na língua dela, ela já vomitou. Eu coloquei a comida na língua dela, ela nauseou. E isso pode ser uma hipersensibilidade, um reflexo de vômito anteriorizado. Então eu preciso avaliar os aspectos dos órgãos fonoarticulatórios. Eu preciso também avaliar as funções estomatognáticas. Como é que essa criança mastiga? De um lado só, ela mastiga com a boca aberta. Por quê? Porque ela vai engolir muito ar. Quanto mais a criança engole ar, mais eu potencializo as reações da alergia, né? Mais eu potencializo dor, desconforto, distensão abdominal. Então, o jeito como essa criança mastiga, o jeito como ela suga, o jeito que ela me deglute, me dá indícios para associar com a alergia ou não e poder atuar em cima disso. Os aspectos sensoriais eu avalio porque geralmente é uma criança que ela não gosta de coisas que cutucam. Existe o hipotônico, o hipertônico, existe o hipossensível e o hipersensível. Então eu avaliando essa questão da sensorialidade da criança, eu vou poder atuar em cima disso. E a alimentação propriamente dita, porque muitas vezes, como eu vou fazer um plano terapêutico para atuar com essa criança e com essa família, eu preciso saber se essa criança está inserida numa família vegetariana ou se ela está inserida numa família que come alimentos com carne, que tipo de alimentação essa família está habituada, porque nós vamos inicialmente mexer bastante na alimentação e é importante essa adesão da família, né? Preciso ver muitas vezes, a criança geralmente com alergia, ela chega no consultório com um cardápio muito restrito. Geralmente ela come 3, 4, 5 coisas apenas. E muitas vezes não são coisas tão saudáveis, mas são coisas que não provocam reações alérgicas. Então a minha atuação vai incidir, realmente eu sei que isso não é tão saudável, mas é o que a criança aceita. Então é o meu primeiro passo de adquirir dessa criança confiança, vínculo, e aí aos poucos no trabalho terapêutico introduzir o que realmente é necessário para ela. O plano terapêutico, eu inicialmente tenho que ter a interação com todos os profissionais, então eu converso com o médico, eu converso com a psicóloga, eu converso com a nutricionista, é muito importante essa integração. Com a família, eu acho que existem aspectos importantes que estão relacionados com orientar, escolher o método de introdução alimentar e diminuir o estresse. Em orientar, a família no meu atendimento, ela fica dentro da sala comigo, porque eu acho muito importante ela ver o que eu faço, como eu lido com essa criança, como eu lido com o choro, como eu lido com esse vômito, como eu lido com empurrar o prato, né? Não adianta só, eu tô no meu consultório, então comigo a criança come, ela chega em casa e não come. Então essa mãe, ela tem que estar dentro da sala de terapia, ela tem que ver como eu faço, e aspectos assim. O que essa criança vai comer? É a família que traz o alimento. Eu só trabalho com os alimentos trazidos pela família. Então, a gente sabendo o tipo de alergia que essa criança tem, as reações, o que essa criança pode comer nesse momento.
como essa criança come, né? Ela está bem posturada, ela não está bem posturada, ela come com a mão, ela come com a colher. Quando essa criança come? Então é importante, junto com a família, administrar um roteiro, uma rotina de alimentação. Onde essa criança come? Ela come em frente à televisão? Ela come em frente a um tablet? Ela come sozinha? Ela come na sala? Hoje em dia é muito comum, pela dinâmica das famílias, não se ter mais as refeições em família. E na terapia, eu junto com a família mostro o quanto é importante essa criança comer junto à família, mesmo que ela está comendo um pouquinho diferente, né? Lembrando que o alérgico, a gente vai mexer na dinâmica da alimentação da família, por isso a família é tão importante. Quando essa criança, a mãe fala para mim, mas não tem como comer com a família, o pai viaja, o irmão fica o dia inteiro na escola, então a minha orientação qual é? Então você vai fazer o pratinho da criança e você vai fazer o seu prato. Lá no comecinho eu falei que o processo alimentar, ele é baseado nas experiências, ele é um ato aprendido. Então se eu sou a criança e eu vejo minha mãe comer, eu vejo a minha mãe mastigar, chupar, lamber, opa, eu vou imitar a minha mãe, né? Então é muito importante essa parte de orientar a família. Com a família a gente ajuda a escolher o método de introdução alimentar, porque muitas vezes a criança não está pronta para aquele método específico que a mãe gostaria de fazer. Existem métodos que é necessário que essa criança esteja com uma posição verticalizada, que ela tenha bom controle de mão. Então, muitas vezes, uma criança que apresentou alergia desde bebezinha, como é uma criança que chora um pouco mais, é uma criança que vomitou mais, é uma criança que ficou por mais tempo no colo. Então, esse desenvolvimento motor, ele acaba tendo um pequeno atraso. Então, aquele método, muitas vezes, naquele momento, ainda não é possível. E isso eu explico para a família, com o objetivo de que vamos trabalhar para chegar naquilo que a mãe, que a família deseja. E diminuir o estresse. Eu acho muito importante aplicarmos com a família essa questão. Ok, hoje você ficou nervosa, ficou angustiada. Tá bom, respira, tira a culpa dessa mãe. Porque qual é a mãe que não quer alimentar seu filho? Qual é a mãe que quer que o filho tenha uma reação alérgica? Então, tirar essa culpa, tentar aos poucos ir diminuindo esse estresse. O plano terapêutico relacionado à criança é especificamente a postura, ao desejo dessa criança comer e quanto essa criança come. Então, o processo terapêutico muitas vezes vai ser completamente do que ela já foi tentado em casa. Então, eu começo sim com as ditas porcarias, né? De repente uma batata frita, um chocolate, e aos pouquinhos a gente vai tirando isso e introduzindo novos alimentos. Eu preciso que essa criança tenha o desejo de comer. Eu preciso que essa criança descubra o que aquele alimento pode causar nela, que muitas vezes ela já tem um registro de dor, de desconforto para deglutir, então ela não quer por isso. Mas de repente, na atividade, na brincadeira, na parte lúdica, a gente consegue adquirir autoconfiança com essa criança. E o quanto essa criança come também é muito importante ser trabalhado, porque como mãe eu posso dizer que a gente quer aquela criança comendo um prato grande, colorido, cheio de coisas. Só que muitas vezes isso não é possível ainda, né? Principalmente no início do tratamento. Então eu tenho que fazer um trabalho junto à mãe e junto à criança, de que a gente pode comer uma quantidade pequena e aumentando aos poucos, mas que essa criança, mesmo recebendo esse pouquinho, ela não vai vomitar, ela não vai ter dor, ela não vai ter desconforto, para que novos registros comecem a estar dentro dessa criança. Por isso o trabalho com a nutricionista é tão importante, porque nesse momento, junto com a nutricionista, faremos um trabalho junto à família para que isso não gere estresse, porque isso tem relação com o ganho de peso, né? Eu comer pouco está ligado a não ganhar peso, e tudo isso, com a equipe multidisciplinar, vai conseguindo chegar a um caminho ideal, né? Atualmente, como os meus bebês começaram a crescer, eles estão sendo inseridos à escola, que é um outro trabalho muito novo também da fonoaudiologia com alergia alimentar, que é o desafio da inclusão escolar.
O que eu faço quando eu tenho uma criança com a alergia, eu visito essa escola, eu oriento toda a equipe escolar, não só relacionado ao que é alergia, porque o que é alergia eles encontram no laudo, o médico manda o laudo, mas o que fazer com essa criança alérgica? O que essa criança alérgica pode fazer dentro da escola? Ela precisa de adaptações, ela precisa de instrumentos, massinha, materiais que sejam propícios a ela, que não provoquem nem desencadeiem nenhum processo alérgico dentro da escola e o profissional, o fonoaudiólogo, vai fazer essa orientação. Não só na parte alimentar, mas na questão do conteúdo pedagógico. Na questão alimentar, algumas escolas têm nutricionista. Quando tem nutricionista, o trabalho fica muito rico, porque a nutricionista já tem todo o cardápio balanceado, ela já tem o conhecimento da alergia. A única interferência que nós vamos fazer está relacionada com os aspectos mastigatórios, de deglutição, de sucção, né, dos aspectos estreitamente relacionados à parte de motricidade orofacial. Quando a escola não tem nutricionista, esse trabalho nosso é um pouquinho aumentado, porque requer mais orientação. Geralmente eu faço a solicitação de que a nutricionista que acompanha essa criança também visite a escola, que a gente faça uma reunião, uma equipe. Geralmente a gente leva cartilha, a gente leva instrumentos para que essa escola realmente inclua essa criança. Para exemplificar um pouco tudo isso que eu contei para vocês, eu vou trazer alguns casos clínicos que atendi no consultório, mostrando todo o processo terapêutico, desde o início até a alimentação ideal com a família. Neste primeiro caso, é um bebê que chegou para mim com 3 meses, já com o diagnóstico de alergia, porque ele apresentava problemas na pele, alguns problemas respiratórios, sangue nas fezes, porque era uma proctocolite, vômitos e muita dor abdominal. Ele amamentava no seio, com o bico intermediário, e a médica, a gastroenterologista, encaminhou para o meu trabalho para que eu tirasse o bico intermediário por um tempo para a gente conseguir uma amamentação adequada, visto que a mãe estava já em dieta de restrição. E depois ela até falou, se não funcionar muito, Eliane, temos que fazer a introdução da papa. Eu quero que vocês observem que ele ainda é um bebê de 3 para 4 meses, então ele tem um controle motor imaturo, ele tem uma hipersensibilidade intra e extra-oral, e eu já estava fazendo o trabalho de introdução da papa e as reações de desconforto que ele apresentava. Como vocês viram, é uma criança que apresentava muita aversão ao toque, ao estímulo sensorial desse alimento. Essa criança se submeteu a um processo terapêutico adequado, individualizado. As atividades apresentadas a ela era para diminuir todo o desconforto que ela tinha relacionado à motricidade orofacial. E agora vocês vão ver o vídeo, resultado desse trabalho. É um vídeo em que a criança está explorando, ela põe a mão na comida, ela sorri, ela abre a boca a hora que a mãe leva a colher até a boca, ela não tem nenhuma aversão sensorial, porque isso foi trabalhado, e o mais importante, ela está feliz, segura e inserida no contexto familiar.
legal, Pedro? Faustão de fundo. Então. E o... Dá pra ver a nossa cultura. E vai, no Guide Pai. O próximo caso que eu irei apresentar trata-se de uma criança que chegou em meu consultório com a idade já de 4 anos, alérgico, com muita recusa e aversão alimentar. Vocês irão observar no vídeo que ele não suporta nem olhar, nem tocar no alimento. O Woody vai embora, sim. O Woody vai embora. Traz ele aqui. Arthur, traz o Woody aqui. Daí ele vai embora. Vai, traz o Woody pra cheirar. Traz aí a maçã. Vocês observaram que ele tinha uma grande alteração sensorial. Eu encaminhei para a terapia ocupacional com formação e integração sensorial. Próximo vídeo irá mostrar o resultado desse trabalho com essa criança. Ele já consegue deglutir no canudo, porque ele conseguiu adquirir uma boa coordenação da respiração com a deglutição. Ele não engasga mais. Ele segura o alimento com a própria mão e leva até a boca, porque embora ele tenha 4 anos, a comida era oferecida na boca para ele pela mãe. Ele consegue ter uma boa coordenação, lateralizando língua, ele faz ciclos mastigatórios adequados e ele está feliz, ele está brincando com a comida. Como vocês viram, nesses 2 casos clínicos que eu trouxe para vocês, a questão da alergia vai muito mais além do que só a alergia. É necessário mesmo a integração, é necessário o trabalho fonoaudiológico, é necessário uma integração com a família. Eu gostaria de ressaltar 3 pontos que vejo muito importante. O primeiro é, qual a importância do fonoaudiólogo, então, atuando com a alergia alimentar? O primeiro ponto é auxiliar no diagnóstico. O segundo ponto é apoiar e orientar a família. E o terceiro é promover uma alimentação prazerosa e segura. Um outro aspecto importante é quando procurar o fonoaudiólogo. O primeiro é indicação médica e quando a criança já começar a apresentar algumas alterações com a introdução alimentar, com recusa. É muito importante buscar uma avaliação fonoaudiológica com um fonoaudiólogo especialista em alimentação, em disfagia, em motricidade orofacial, porque é muito importante conhecer a patologia. O foco principal do trabalho fonoaudiológico na alergia não é propriamente com a alergia, mas sim todo o aspecto biopsicossocial que essa criança está inserida. Eu quero dizer para vocês que o trabalho com a criança com alergia vai muito além do que só aparelhos, só terapia, só comida. É muito importante o apoio à família. Essa família precisa de muita orientação, de muito apoio, sem culpa, né? Um dia dá certo, outro dia não dá certo, mas é muito importante o foco no positivo. O que deu certo? Quero agradecer a vocês por esse tempo todo me ouvindo, pela atenção. Espero ter contribuído um pouquinho para o conhecimento da atuação fonoaudiológica na alergia alimentar. Foi um prazer muito grande contar um pouco para vocês do meu trabalho, da minha atuação e mostrar o resultado positivo da atuação fonoaudiológica com essas crianças. Muito obrigada, um beijo a todos!